exclusão. O que acontece quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar? Eu sou a Aline Fernandes, sou consteladora familiar e reflexoterapeuta, e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dessa lei que Bert Hellinger nos ensinou tão brilhantemente, que é a lei do pertencimento. Muitas vezes acontece exclusão de homens dentro da família. É mais ou menos isso que eu vou explicar para vocês dentro desse sistema familiar aqui que eu montei. Imagina, por exemplo, que essa aqui é a sua bisavó e ela muito novinha, né? Já teve aquele casamento arranjado, né? Já na adolescente, às vezes quase criança, já se casou. Teve os filhos, né? Mas quando ela cresce, ela percebe que não era essa vida que ela queria ter. E dentro do coração dela, ela começa a excluir o seu bisavô. Seu bisavô mais caladão, na dele, né? Só trabalha. Ele também vai se excluindo ali da família. E isso é o que ela passa para a sua avó, né? Que ela pode se virar sozinha, pode cuidar de tudo e tá tudo certo. E aí, sua avó cresce. Também, né? Procura ter a família dela. Mas ela tem a oportunidade de escolher o marido dela. Ela escolhe esse homem, né? Tá tudo lindo e maravilhoso. Mas o seu avô começa a se render aos vícios. Às vezes alcoólatra, né? E além de se render a isso, ele começa a ser um homem violento. Então, dentro do coração dela, ela também vai excluindo esse homem. E esse homem se entregando a esses vícios vai se afastando da família. Ela já aprendeu da mãe dela como ser uma mulher forte. E é isso que ela passa então para sua mãe. Sua mãe já viu isso, né, acontecer. A questão de o homem ser mais omisso, não participar tanto da família, outro dedicado a vícios. E aí ela decide ter um relacionamento, não casar ali no papel, só, né, sair com vários homens, até que ela conhece o seu pai, tem você. E aí a sua mãe passa isso pra você. De uma forma o quê? Que as mulheres podem ser independentes, fortes, trabalhar, se virar sozinha e tá tudo certo. Mulher não precisa de homem para viver. Essa informação que foi passada para você. E aí, quando você cresce, tem aquela dificuldade de encontrar alguém. Conhece várias pessoas, mas não consegue ficar num relacionamento. E fica, qual o problema? O que tá acontecendo comigo, né? Aqui a gente pode dizer que é o inconsciente coletivo, algo que Jung já nos explicava muito bem, que tem essa informação dentro do sistema familiar, que vai passando de um para outro, mas não é comentado sobre isso, apenas a gente vai sentindo fluir dentro da família. E é essa informação que está dentro desse sistema familiar, de que as mulheres podem ser independentes, fortes, trabalhar, não precisar de homem, e homens sendo excluídos. Isso tá certo, tá errado? Não estou aqui para julgar ou falar isso, só estou fazendo uma apresentação apenas para vocês. Mas dentro da constelação familiar, eu falo que é algo que nos dá uma visão muito mais ampla e fantástica da nossa vida, porque aqui é uma história que a gente viu, mas eu vou tirar esses aqui para mostrar para vocês um outro lado. A história deste homem aqui, o bisavô. Imagine que ele veio de outro país, ele deixou a pátria dele, os costumes, a família e veio para cá. Ele, né, começou uma família, porém a dor dele é tão grande de ele ter deixado tudo para trás e de estar numa vida tão difícil, ter que construir tudo sozinho, que essa dor é tão grande que ele não quer passar para ela. Ele guarda dentro de si. E mais ainda, ele não foi ensinado a se comunicar. Os homens da família dele também eram assim. Ele aprendeu com o pai dele, com o avô dele, com o bisavô dele, a ser macho, a ficar calado, a fazer a parte dele e acabou. Então, o que eu quero mostrar com isso para vocês? Que a gente pode ter um olhar de mais amor para nossa família, com menos julgamento. E a constelação familiar nos proporciona isso.
a gente ter uma visão por outro ângulo. Às vezes a gente vê a nossa família, que aconteceu muita história antes de a gente chegar. Então eu vou deixar uma pergunta para você. Será que você exclui lá no seu íntimo alguém da sua família por algum motivo? Aqui eu mostrei a respeito de excluir homens, mas será que tem uma exclusão de alguém por conta da moral dela, por conta da religião, por conta do conhecimento que ela tem, ou da situação financeira daquela pessoa? Então, pensa nisso, lá profundamente. Será que eu estou excluindo alguém?